Iniciar a Boa noite, gravação Cláudio. aqui agora, tá certo? Boa noite, pessoal. Boa noite aí, Boa todo noite, mundo. galera. Estava comentando com os meus outros alunos das outras disciplinas, né, segunda, terça e quarta, que as nossas avaliações já estão todas definidas, né? Creio eu que vocês já foram avisados também. Tem aluno meu aqui de segunda, e acho que vocês já tiveram aula com outros professores, eles já avisaram a vocês no que diz respeito às avaliações. Tá? As avaliações oficiais da unidade 1 serão realizadas na semana que vem, em ambiente AVA. Tá? Nós, professores, nós mesmos estamos elaborando as questões, montando as aulas, as provas, desculpa, e disponibilizando lá no próprio AVA, que nem um questionário comum como qualquer outra atividade que tem lá, né? O formato das perguntas também pode ser uma resposta de texto, pode ser uma afirmação para escolher se é verdadeiro e falso, pode ser uma alternativa de múltipla escolha, enfim, tudo está liberado para a gente. Então, nós, professores, nós estamos organizando as questões e montando as avaliações, para que a partir de segunda-feira fiquem disponibilizados lá no pós-aula do primeiro encontro, que nem mesmo local que acho que é no mesmo local que tem a transmissão da aula. Vai estar lá ó, o link para avaliação, para realização da avaliação. Então, semana que vem, todos vocês vão ter a semana inteira para realizar as avaliações que vocês estão, nas disciplinas que vocês estão matriculados, né? Então, por isso, semana que vem nós não teremos aula. Nós vamos nos encontrar daqui a 15 dias, tá? E o próximo assunto já é análise assintótica. Beleza? Já é a forma de analisar um algoritmo, já é a forma de definir o nível de complexidade de um determinado algoritmo. Beleza? Então, quando a gente estiver falando disso, é interessante a gente rever esses algoritmos que a gente está vendo aqui agora para poder analisar eles, né? Para ver se tem alguma forma melhor de escrever, ou se ele está na melhor forma, etc. Então, daqui a 15 dias que nós vamos ter aula novamente, tá? Semana que vem a gente não vai ter aula. Ok? Bom, o outro aviso aqui da disciplina é da atividade avaliativa. Tá? Então, tá com essa situação toda, né, meio que atrasou um pouco aí os prazos, as definições ficaram para a última hora, mas a gente compensa isso com uma afrouxada, podemos dizer assim, né? Então, a atividade avaliativa da disciplina, ela vai se basear em um trecho de código que a gente vai ver hoje, e eu só vou pedir que vocês alterem esse trecho de código. Pode até fazer um copia e cola de trechos antigos. Tá? Então, a gente vai ver as estruturas de dados mais clássicas, né? Vou completar hoje com pilha e fila. E a atividade avaliativa 1 é em relação à pilha. Tá? Então, eu vou solicitar que vocês alterem a implementação da sugestão de código que a gente vai ver hoje aqui. Já está lá no AVA, coloquei lá no AVA, no pós-aula do encontro 4. Assim como os trechos de código que a gente está vendo aqui também. Pilha, lista e fila. Estão lá todos os trechos de código em C também. Coloquei tudo no pós-aula da unidade 4. Creio eu. Tá? Fora isso, a gente só vai concluir. Eu creio que ela não, de hoje não vai demandar tanto tempo assim. Então a gente conclui essas estruturas de dados, tá? Muito provavelmente a gente vai utilizá-las lá nos outros algoritmos, principalmente de busca e ordenação. Mas é interessante a gente terminar de concluir esses assuntos aqui. Beleza? Compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um minuto. Compartilhar. Olha esse cara aqui. Bom, beleza, pessoal. Na aula passada, 15 dias atrás, na semana passada não tivemos, nós estávamos falando de TAD de uma forma geral, né? E a principal TAD que nos ajuda a organizar todas as outras TADs, né? No que diz respeito a tipo abstrato de dados linear. Então a gente viu como é que uma lista ela pode nos ajudar a organizar aí, esses dados, as informações. Claro que todas essas organizações, né, vão ser em tempo de execução. Né? A gente não vai
É claro que a melhor forma de organizar, de guardar uma informação, um dado, é em banco de dados, né? É em estrutura física mesmo, em disco rígido, em banco de dados. Mas se você precisa organizar de uma certa forma um conjunto de dados de uma forma eficiente, né, em tempo de execução, obviamente você tem que ter um critério bom aí de armazenamento e recuperação de dados, né? Então, nada melhor do que uma modelagem de um TAD para poder fazer essa tarefa. Tá? Então, hoje a gente vai falar do cara mais clássico de todos. A gente vai falar do cara mais clássico de todos, né? TAD pilha. Então, vamos lá. Ó. Vocês estão vendo aqui o slide, não é isso? Sim. Sim. Legal. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Só configurar aqui. Terminar de configurar aqui uma coisinha. Só um minutinho. Bom, legal. Vamos lá. Tá de pilha, né? Lista linear em que todas as inserções retiradas, retiradas, né? Todas as inserções, as retiradas, geralmente todos os acessos são feitos apenas em um extremo da lista. Tá mal escrito isso aí, né? Tá dizendo o seguinte: a gente tem uma lista linear, certo? E todas as operações de inserção e recuperação e retirada, né, são feitas de um lado apenas, né? A gente estava vendo semana retrasada lista, né? Lá, o lista era mais uma organização linear. Ela não tinha uma política definida, né? Então aqui já vai ter uma certa política, ou seja, uma forma de tratar os dados, de tratar as informações. Então ele está dizendo que é só de um extremo, porque ele está dizendo que só vai ter um momento, um local de inclusão e retirada de informação, certo? Então os itens são colocados uns sobre os outros. Então aqui já está fazendo um paralelo com a pilha, né? Aqui não é pilha de energia, o paralelo, como todos sabem, é pilha de pratos, como se fosse uma pilha de pratos, né? Ou de qualquer outro objeto, onde os objetos mais recentes vão sendo colocados no topo, né, dessa pilha. Então tá, os itens eles são colocados uns sobre os outros, como se fosse, né? O item inserido mais recentemente está no topo e o inserido, o primeiro cara que foi inserido está errado aqui, está lá no fundo da pilha, né? Bom, o modelo intuitivo é de um monte de pratos numa prateleira, né? A gente acabou de falar. Legal, ó. Essa política tem nomes, né? Aqui a política da pilha é o LIFO, né? Que em inglês é as iniciais das palavras last in, first out, né? O último a entrar é o primeiro a sair. Então, sempre o cara que é recuperado desse elemento é o cara que está no topo. O último que entrou nessa estrutura de dados. Certo? Do mais recente para o menos recente também, podemos dizer assim, né? Vamos lá. Quando você não tem noção da profundidade que essa estrutura vai ter, e você não está preocupado com isso, do quão
comprida ou do quão grande ela pode ficar, você pode usar a pilha, né? Que não importa. Você sempre só quer o cara que está mais no topo. Então, ela é um TAD de recuperação bem rápido. Porque se a política dela for respeitada ao pé da letra, não tem problema nenhum na recuperação, né? Não tem que buscar nada. É só ir direto na posição e recuperar o elemento em questão, né? Então, por esse motivo que ela é uma das estruturas de dados mais eficientes que tem, né? Que não precisa de busca nenhuma para recuperar um elemento. Né? Bom, assim, ó, todos os TADs, né, os tipos abstratos de dados que a gente está estudando, eles têm os seus conjuntos de operações. Né? Aqui com a pilha não é diferente. Né? Então, essas operações ó, podem se resumir nesses caras aí. Cria uma pilha vazia, criação da pilha, né? 2 é a verificação se ela está vazia. 3 é incluir um elemento lá na pilha, né? No caso, no topo, obviamente. 4, retirar um elemento da pilha, também retirando do topo. E 5, verificar o tamanho atual da pilha. Creio que esse 5 aí pode ser o cara mais... que deu mais um pouquinho de trabalho, né? Porque para verificar o tamanho atual. Mas talvez não, se a gente modificar um pouquinho aí a implementação e em vez de iterar sobre a estrutura que a gente está trabalhando, a gente só chama o valor de uma variável, né? Como se fosse um contador que aumentasse a cada inclusão de um novo elemento. Então esses 5 caras aí são básicos, creio que são os elementos, as operações mais clássicas que podem ter, tratando-se de pilha, né? Bom, claro, como qualquer outra estrutura linear, as representações mais utilizadas para implementação são arranjo e estruturas autorreferenciadas, né? Listas encadeadas da vida, beleza? Bom, com relação ao arranjo, como é que é o comportamento de um TAD de pilha se a gente for usar vetor, né? Arranjo. Posições contíguas da memória, né? Quando se declara um arranjo, já tem aquele espaço alocado de memória para aquela variável composta. Beleza? Como as inserções e retiradas ocorrem no mesmo local, no topo, né? Um cursor chamado topo é utilizado para facilitar, né? Então a gente tem aqui um arranjo, eu tenho visualmente aqui uma estrutura dessa, um vetor, e eu tenho um elemento qualquer que eu chamo de topo para ficar acompanhando, né? Topo quer dizer sempre o último elemento. Então, se o topo é 0, quer dizer que não tem. Se o topo é -1, para esse caso aqui, quer dizer que não tem ninguém, né? Se o topo é 0, quer dizer que tem um elemento, porque eu acho que ele está se baseando aqui, creio eu, no índice do vetor. Né? Todo mundo sabe que o primeiro elemento, o primeiro índice de um vetor é o índice 0. Né? Por isso que está tendo aqui essa referência aqui, -1, né? Aí tem aqui uma sugestão de implementação, né? Creio que em Java, usando, não é usando vetor, né? Usando o arranjo mesmo. Então aqui eu já tenho vetor, né? Um vetor de objects, como no exemplo de lista, também está utilizando o object, que é um vetor de qualquer coisa. Então tem aquelas opções, né? Aquelas operações básicas. Tem a criação da pilha aqui. Na verdade tem só 3, né? Ah, não, tem 5. Tem 5 mesmo. Ó. Tem a criação da pilha aqui, esse cara. Logo abaixo tem a empilhar, né? Colocar um elemento. Em seguida tem a retirada do elemento. Quarta operação é para verificar se ela está vazia. E a quinta operação para ver o tamanho da pilha, né? Então a criação aqui é só instanciar um novo objeto da classe Object, né? Como é arranjo, a gente precisa dizer o tamanho fixo, né? Então, um parâmetro aqui para o construtor pilha, né? É uma classe pilha, o parâmetro para o construtor pilha é o tamanho máximo. Então, o que ele faz no início? Ele só instancia um novo objeto, dando como parâmetro esse valor máximo aqui da pilha, né? E ele já diz aqui, ó, o topo é 0, tá um pouco diferente daqui da ideia inicial, mas aqui ele vai corrigir isso, creio que no decorrer da implementação. Então ele já diz aqui que o topo é 0. Essa variável aqui, ela existe justamente para tirar aquele peso da última operação tamanho, porque se ela não tivesse,
a gente ia ter que varrer o vetor, né? E toda vez que a gente precisa fazer isso, interar o nome correto, ir de posição a posição no vetor até ver o tamanho total é ruim, é complicado. Então, a maioria das vezes a gente usa essa estratégia aqui, essa tática de criar uma variável de controle para fazer esse trabalho para a gente, né? Esses nomes aqui estão em português, né? Mas todo mundo sabe. Estão em português, mas todo mundo conhece, né? Os famosos pseudônimos, né? Das operações de pilha, né? Aqui o empilha é o push, P-U-S-H, e aqui o desempilha Robert, é o pop, né? Oi. professor, eu queria saber se o senhor está na tela aqui de propriedades e aplicações ou já está para outra tela, porque o meu está travado ainda. Eu estou aqui em implementação com arranjos, no slide 21, cara. O minuto aqui está 19h44 da tela do seu PC. Tá errado essa aí? Tá errado, 19h50 aqui, 19h51 agora. Tem mais alguém com esse problema aí ou somente o Francisco? Tô no slide 21, tá? Beleza, vamos lá. Ó, o empilha, senhores, é o push, né? O que ele faz? Ele coloca agora foi. Beleza. Ele coloca um cara lá na estrutura, beleza? O desempilha, que é o pop, ele olha o cara e retira o cara da pilha, né? Então, toda vez que essas operações aqui, ó, tanto o push quanto o pop forem chamadas, vai mudar o tamanho da estrutura, beleza? Porque eles alteram realmente o conteúdo da estrutura, beleza? Então, aqui, ó, o critério é bem tranquilo. Para ele poder empilhar, ele vai dar uma verificada, né? Ele verifica o seguinte, ó, o valor dessa variável topo, ela é igual à minha capacidade do item, a capacidade do meu vetor, de nome item. Se for igual, quer dizer que não tem mais como colocar nada, né? Ultrapassou a capacidade. Isso aqui a gente chama de implosão, não, é de explosão de pilha. Tem esse termo também. Então ele dá uma exceção aqui, chama uma exceção, dispara uma exceção e diz, ó, tá cheio, cara, não tem como fazer nada. No entanto, ele só vai dizer o seguinte, ó, o vetor item para esse índice aqui vai receber o valor x, tá? Por que ele tá chamando esse índice? Ah, professor, por que não é um i? Porque a gente convencionou, né? A gente não, né? O algoritmo aqui, a sugestão de implementação, tá dizendo que o cara que vai sempre marcar o topo é a variável topo. Então, como eu tenho que inserir sempre no topo, topo vai ser sempre o índice para o empilha, assim como o topo sempre vai ser o índice para o desempilha. Então, é um negócio muito simples. Beleza? Não tem que percorrer nada, não tem que verificar quem é que está no topo, porque sempre essa variável vai marcar isso. Isso aqui é uma vantagem quando está utilizando o arranjo para pilha, porque ela é bem simplesinho, a estrutura de dados, que permite que o arranjo trate tranquilamente as operações dela, né? Isso quando tem um tamanho fixo, controlável, né? A gente usa arranjo. Então tá aqui, ó, o mais justamente porque a variável topo, depois de ser utilizada para preencher o índice do vetor item, ela vai ser incrementada, né? Nada mais justo. Porque eu estou incluindo um novo elemento, eu vou ter que incrementar aqui quem está no topo. Ok? Mesmo procedimento vai para o pop, para o desempilha, né? Aqui eu perguntava se estava cheio, aqui eu pergunto se está vazio. Então, eu não posso retirar nada da onde não tem nada, né? Aqui sim, aqui ocorre a implosão. Aqui você explode a pilha e aqui você implode a pilha, né? Implosão de pilha. Beleza? Então, aqui, ó, eu simplesmente atribuo um valor ao vetor e aqui eu simplesmente retorno um valor do vetor. Certo? Então, esse valor aqui, antes de ser usado, o topo ele já é retirado, né? Ele já é retirado da pilha. Então, o índice aqui também é com a variável topo e eu estou decrementando. Muito simples também as operações de verificar se está vazia e a do tamanho, né? Para verificar se está vazia, é só comparar o valor de topo com o valor inicial que a gente deu lá no construtor.
Tá? Para verificar o tamanho é mais simples ainda, é, é só retornar a variável topo, que ela por si só já faz esse processo todo para vocês. Tá? Tem uma outra sugestão de implementação também, que ao invés de usar arranjo ou vetor, né, a gente usa estruturas referenciadas. Né? Muitas das vezes a gente sempre fala assim, vou usar a lista encadeada, ou vou usar uma estrutura encadeada, né? Pode ser uma estrutura encadeada, ou então pode ser uma estrutura referenciada. O termo encadeada vem mais da utilização de ponteiro, né? Vem mais da utilização de ponteiro, porque ponteiro por si só ele representa, a união de vários ponteiros, uma corrente. Por isso tem esse paralelo, por isso que tem esse nome. Mas aqui pode ser também estruturas referenciadas, porque não precisa ser só com ponteiro. Pode ser usando objetos de outras classes, enfim. Tem essa diferença aí, né? Então, utilizando estruturas referenciadas aqui, a pilha também tem o mesmo comportamento, tem as mesmas operações, só muda mesmo só alguns detalhes do código. Né? Então, para desempilhar um item, chamar o pop, né? Basta desligar a célula que contém o último item. Né? E a célula que contém o penúltimo item, né? xn-1, passa a ser a célula topo, obviamente. Né? Então, como as células são estruturas referenciadas, tem referências entre elas, o que tem que fazer é só perder a referência do último cara, da última célula. Certo? O processo é análogo para inserir, né? Para empilhar um novo item. A gente faz a operação contrária, a gente cria uma nova referência, a gente não elimina a referência, cria uma nova referência. Também tem uma sugestão aqui bem legalzinha, bem simplesinha de pilha, né? Tá em Java esse cara aqui. Né? Então ele só chama duas classes, né? Uma classe bem pequenininha chamada célula, né? Que tem dois outros objetos. Tem dois outros objetos. Objeto item do tipo object e objeto próximo da mesma com que tem um tipo que é da própria classe. Certo? Então, eu tenho um item e eu tenho uma referência para o próximo elemento, célula, né? É uma classe interna, faz parte da classe pilha, né? Fora isso, eu declaro também mais dois caras auxiliares, um para marcar o topo e um para marcar o tamanho. Aqui o topo, ele era uma variável comum inteiro lá no arranjo, né? Na implementação de arranjo. Aqui não, aqui ele já vai ser um objeto do tipo célula, né? Da classe célula. Tranquilão também, ó. As mesmas 5 operações, ó. A criação da pilha, a verificação tá vazia, a verificação do tamanho e os dois processos principais, o push e o pop. Beleza? Então, também a criação da pilha, o construtorzinho aqui da classe, ó, inicia com a pilha vazia, né? Só que aqui o topo ele não é mais um inteiro, então não posso colocar zero, né? Ele é um objeto, então eu digo que ele é nulo. E o tamanho aqui realmente é zero. Tá? Lá eu perguntava se estava vazia, se o topo era igual a zero, né? O topo não é mais inteiro, é um objeto do tipo célula. Então eu comparo ele com o nulo, né? Porque eu sempre vou comparar com o valor inicial que ele recebe lá no construtor. Bem simplesinho também, ó. Se isso aqui retornar verdadeiro, quer dizer que está vazio. E para pegar aqui o tamanho dele, né? É só chamar a variável tam, né? Que essa daqui sim, essa daqui funciona que nem o topo da antiga. Ele já pega e já faz esse processo aqui. Ah, mas no outro era muito mais fácil porque eu só tinha uma variável para auxiliar, para ser como auxiliar, e aqui eu tenho duas. Né? Porque aqui já é uma estrutura referenciada, né? Tem um objeto complexo aí fazendo ou simbolizando o elemento da pilha. Né? Então aí é um pouquinho mais, exige um pouquinho mais de escrita de código. Mas o processo é o mesmo de empilhar, né? Com a diferença é que antes de fazer o processo de uma nova elemento, de inclusão de novo elemento, eu tenho que criar ele, né? Eu tenho que criar. Então aqui, ó, no elemento, na operação de empilhar, no push, eu vou pegar aqui um objeto X qualquer. Quero incluir esse objeto X qualquer. Tá? Então cria-se uma célula auxiliar e atribui o valor do topo a essa nova célula. Beleza?
O valor do topo é essa nova célula. Beleza? O topo, que não tem, que vai ser substituído agora, ele recebe o conteúdo de uma nova célula. Beleza? Percebe que esse cara aqui, alce, ele já recebe algo que já existe. Beleza? O topo que passou, que estava nele para uma outra variável, para um outro objeto, ele vai receber um novo conteúdo, uma nova embalagem de célula, né? Aí a gente fala o seguinte, olha, o elemento item do objeto topo recebe X, e a referência do próximo do elemento topo é essa variável auxiliar que eu tinha criado lá em cima, né? Chegar aqui, eu simplesmente aqui aumento o tamanho do meu objeto, tá? Aqui tem que ter uma, não, aqui não precisava ter, não, porque esse cara aqui, ele não exige tamanho, né? Isso que eu tô pensando aqui, ia dizer, não, aqui tem que ter uma verificação, uma validação para não estourar o tamanho, mas não existe isso, né? Aqui em estruturas referenciadas não precisa disso. Então você pode colocar quantos elementos você precisar, né? Ok, aqui no POP que sim, né? No desempilha, né? Ele, aqui, ó, tem até um disparo de exceção, né? Então ele chama uma operação vazia, se esse cara for verdade, ele já dispara a exceção, né? E já sai aqui do processamento. Deu um pequeno erro, a pilha está vazia, não dá para retirar nada, né? Senão ele vem para aqui para as outras operações. Mesma coisa aqui. Então, para recuperar, né, ele só vai guardar o valor do elemento que está lá no topo, né? Então ele cria um novo object, nome item, né, e pega o valor do item que está no topo, né, do cara que está no topo. Então ele pega o item lá, armazena aqui, atualiza a referência do próximo, né, e diminui o tamanho, né? Como ele já salvou o conteúdo que tem item, né, ele simplesmente retorna. Então esse alterar aqui a referência que é o mais importante, tanto essa parte aqui quanto essa outra parte aqui de cima, né? Então quando eu empilho, eu altero a referência, e quando eu desempilho, eu também altero a referência, né? Sempre tem topo mexendo no meio, né? Justamente porque as inserções e remoções só acontecem de um extremo da lista, né? E esse extremo, ele é representado aí simbolicamente por esse objeto topo aí, beleza? Então pilha é basicamente isso, né? Bem facilzinho, são 5 operações que são bem triviais, né? Dá pra gente entender bem rapidinho. Deixa eu ver aqui, ó, fila encadeada stack, é isso? É esse cara aqui. Não sei se vocês já viram lá no AVA. Entraram, acho que uns 3 alunos aí depois do início da aula. Então é o seguinte, ó, essa galera que entrou agora na aula, acho que não escutou o que eu falei, né? Mas são avisos que já devem ter sido passado para vocês, né, em aulas anteriores. A avaliação oficial 1 será realizada a semana que vem no AVA, ok? Pelo AVA. O link para o questionário vai estar lá na unidade 1, no encontro 1 da unidade 1, creio que no pós-aula. Vai ficar disponível a partir de segunda-feira que vem. Então, por esse motivo, semana que vem não haverá aula de nenhuma disciplina. Tá? A semana vai ficar exclusiva para vocês realizarem as avaliações de vocês. Beleza, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é atividade avaliativa 1. Já está disponível lá no pós-aula do encontro 4. Coloquei ela hoje lá. E essa atividade está diretamente baseada, relacionada nesse código aqui que vocês estão vendo. Tá todo mundo vendo aqui o meu code blocks, né? Então, esse cara aqui, ó, é uma sugestão de implementação de pilha em C. Beleza? Ele é uma sugestão de implementação de pilha em C. Mas esse cara aqui é um cara mais ou menos assim, que eu não estou muito satisfeito com ele. Ele tem uma limitação, ó. Ele tem um max size aqui, ó. Beleza? Ele tem um max size 8, ele tem um tamanho máximo 8. E aqui o meu vetorzinho, vetor pilha, também tem a capacidade 8. Tá? Então tem algumas variáveis aqui que fazem essa limitação. Ó. Tem um carinha topo, né? Que recebe um valor simbólico para representar se está vazio ou não.
Tá? Então, esse cara, lá eu não mostrei, lá foi Java, aqui é C. Gostaria muito que vocês fizessem em C, tá? Mas fica a critério aí de vocês, né? O importante é usar esse código aqui, quero que vocês usem esse código aqui, tá? Então tem aqui as operações básicas, né? Ó, só que tem até mais, ó. Para saber se a pilha está vazia, para saber se ela está cheia. Esse cara aqui, o pique, ó, é um a mais, ó. Ele retorna o cara que está no topo, sem retirar. Tá? É uma operação da TAD pilha, mas ela não é tão famosa quanto as duas principais, né? Pop e push, né? Pop e push alteram diretamente a estrutura com relação à quantidade de elementos, né, da pilha. Já o pique não. O pique é topo, né? É pico, como dizer assim, alto da pilha. Então ele simplesmente ele faz uma referência ao elemento que está no índice topo, que nem a gente estava vendo no exemplo lá do Java, né? Então aqui a primeira funçãozinha pergunta se está vazio, né? Justamente, ó, comparar com o valor inicial do topo, né, que é -1. Ó. É igual a -1? É. Então retorna 1 verdadeiro, 0 falso, né? É uma função do tipo inteiro, retorna algum inteiro. Mesma coisa aqui para saber se está cheio, né? Para saber se está cheio, ó. Muito provavelmente, eu não estou lembrado, mas com certeza, é sim. Tanto as operações de estar vazio e estar cheio fazem referência à mesma variável, isso é bem fácil, né? Porque elas controlam os elementos que estão para sair, estão para entrar, o topo. Né? Então a comparação aqui também é com o topo, não? Só que aqui é o contrário, é max size. Né? Você percebeu? É igualzinha, né? As implementações, é idêntico. Ó. Muda só o nome aqui e a variável, né? E o valor ser comparado, o resto é tudo igual, né? Então é bem tranquilo. Se vocês quisessem, podiam até mudar aqui, eu botar só uma operação só, tanto para saber se está vazio ou se está cheio, e passar um parâmetro aqui para ela para dizer, né? Não, eu quero saber se está cheio ou está vazio. Aí o parâmetro que ia dizer, né? Já é uma melhora aqui no algoritmo, né? Já diminui bastante aqui o número de linha de código. Bom, esse cara aqui não tem como melhorar, né? Ele está bem resumidão, é só uma linha, ele pega o elemento que está no topo, né? E os outros caras mais famosões são as operações clássicas de pilha, né? Pop para retirar, push para incluir, né? Então ele cria aqui uma variávelzinha para auxílio, né? E de cara logo chama uma função, né? Vocês perceberam, mas não sei se vocês lembram, na verdade, mas essa exclamação aqui antes de uma variável é negar, né? É negação. Se for falso, então ele vai pegar esse valor zero e vai considerar que está vazio. Né? Considerar que está vazio. Desculpa, não é isso não. O exempt, ele retorna verdadeiro ou falso, representado por 1 e 0, né? Aí ele está dizendo assim, ó, olha, se esse cara não for verdade, ou seja, se não tiver vazio, né, eu posso retirar. Então é justamente isso que está dizendo, olha, não está vazio, não está vazio. Então beleza, eu posso recuperar, porque ele faz essa variávelzinha aqui que ele está usando como auxiliar, recebe o valor que está no topo, né? Por último, o topo é decrementado, né? Só retorna aqui o data. Se o primeiro caso aqui não passasse, esse caso logo falhar, ele retorna logo um printf da vida, né? Não dá para fazer o que você pediu que fizesse. Tá impossível, aí ocorre uma implosão, né? Implosão de pilha. Tirar alguma coisa do vazio é complicado. Tá? O mesmo ideia, não vou dizer que é o mesmo procedimento, mas a mesma ideia utilizada aqui no post também, né? A diferença é que tem ausência de parâmetro aqui no pop e aqui no post tem parâmetros. Aí aqui é a mesma coisa, né? Eu quero saber se não está cheio. Antes eu quero saber se não está vazio. Aqui eu quero saber se não está cheio. Não está cheio? Não está cheio. Beleza. O que eu faço? De cara eu já incremento o contadorzinho de tamanho, né? O topo. Por que eu já incremento, né? Porque eu preciso de um espaço vazio para inserir, né? Diferente do cara aqui do pop, né? Que antes eu já tirava o cara e depois decrementava. Aqui não, aqui eu incremento logo para poder inserir o cara. Faz todo sentido, né? Tratando-se de arranjo,
eu preciso de um espaço vazio, né? Que possa ser utilizável. É isso que acontece, né? Simplesmente faz isso, incrementa carinha e adiciona aqui no vetor. Caso esse primeiro cara que falhe, aí não, né? Aí já diz, ó, impossível fazer o que você quer. Aqui eu tenho já um main, né? Só para utilizar as operações. Então ele empilha aqui 5 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, né? 3 primeiros, 5, 9, 1, 12, 15. Obviamente o 15 vai ficar no topo. Ele diz o elemento do topo e ele diz quantos elementos tem, né? Aí aqui ele vai varrer, não tem jeito, né? Aqui ele vai varrer, ó. Enquanto essa operação aqui for mentira, né? Enquanto não estiver vazio, ele mostra esse cara aqui. Mas ele mostra tirando todo mundo, né? Ele mostra tirando todo mundo, é o jeito, né? Tem que fazer isso para poder mostrar todos os elementos que estão numa pilha. Não tem como, você tem que esvaziar toda ela. Beleza? No final ele diz assim, a pilha está cheia ou a pilha está vazia, né? Vamos rodar aqui só para testar. Ah, dá certo, beleza? Ó, quem está no topo é o 15, que é o último a ser inserido, né? Então, ó, o último é o 15, depois é o 12, depois é o 1, 9, 5, e o primeiro a ser inserido é o 3, ó. A pilha está cheia? Não, a pilha está vazia sim, porque para mim poder mostrar todo mundo eu tive que desempilhar. Bem facinho, né? Então é essa ideia bem facinha que eu gostaria que vocês utilizassem e alterassem esse código aqui, ó, para poder fazer esse mesmo teste aqui, ó, o mesmo main, só que utilizando uma estrutura de lista encadeada. Tá? Então vocês vão precisar alterar esse código bem tranquilinho para poder realizar o mesmo teste. Tá? Criei já o documentozinho informal, coloquei lá no pós-aula da unidade do encontro 4 para vocês dar uma verificada, para vocês verificarem, tá? Pode fazer em grupo, parece até 4 componentes, beleza? As atividades avaliativas podem ser feitas em grupo. Ok, senhor? Então, bem tranquilão, não tem segredo nenhum, uma das mais básicas e iniciais estruturas que a gente pode ter na computação, né? Mesma coisa fila, né? Fila a gente vê todo momento, em todo local que a gente vai ter fila, né? Até dentro do nosso computador sempre tem fila, né? Então também é uma lista linear, é um TAD que usa as políticas que uma lista linear pode oferecer, que uma estrutura linear pode oferecer para a gente, certo? Mesma forma que a pilha só tem só tem um extremo a se trabalhar, a fila também. Só se tem um extremo a se trabalhar as retiradas. Beleza? Um extremo a retirar as retiradas. Porque as inserções ficam em outro extremo. Beleza? Então é como se você estivesse utilizando toda a totalidade dessa estrutura, né? Então o comprimento dela todo é utilizado, tanto na parte de inserção quanto na parte de retirada. Aí vai mudar bastante, dependendo da forma de implementação, seja ela arranjo ou estrutura de referência, aí esses extremos eles têm que ser trabalhados de forma individual. Beleza? Modelo intuitivo de uma fila é de uma fila de espera, em que as pessoas no início da fila são servidas primeiro, né? E as pessoas que chegam entram lá no final e vão esperar até que elas consigam o recurso, o objetivo que elas têm em mente. Aí a mesma coisa, tem um nomezinho para essa política, né? Antes era LIFO lá na pilha e aqui na fila é FIFO, né? Então o primeiro cara que entra é o primeiro cara a sair, primeiro cara a ser servido, primeiro cara a conseguir o recurso. Beleza? Ordem de chegada, né? Também podemos dizer assim. Sistemas operacionais, né? Vocês já fizeram essa disciplina, sabem disso, né? Todo processo para ganhar processador tem que entrar numa fila de prioridade. Beleza? O conjunto de operações também pode seguir com o mesmo conjunto de operações lá da pilha, né? Bem parecido, né? Criação do TAD, né? Em específico. Depois a gente faz a inserção, só acontece em um extremo da fila. Depois a gente faz a retirada, acontece no outro extremo da fila. Beleza? Aí tem aqueles famosões, né? Que é verificar se está vazia, verificar se está cheia. E tem dois novos, né? Verificar quem é que está na frente e verificar quem é que está atrás. Beleza? Por se tratar de dois extremos sendo trabalhados aí, né?
tem essa aumento aí nas operações, podemos dizer assim. Bom, legal. Esse slide aqui ele faz uma referência bem bacana com relação a um círculo, né? Com relação a um círculo. Então, toda vez que eu tiver o comportamento de o último, um novo elemento, ele for querer ser inserido no mesmo índice do primeiro, quer dizer que já chegou na totalidade, né? Tratando-se de uma fila circular. Acontece muito isso. E é uma implementação boa de fila. Tem vários tipos de implementação de fila, né? Tem a fila de prioridade, tem a fila circular, a duplamente encadeada, enfim. Esse comportamento é bem interessante. Então, também, tratando-se de uma implementação em arranjo, né? Aqui no caso, primeiro exemplo, as posições são contíguas. Uma vez que você cria um arranjo, todos os espaços de memória em seguida, em sequência, são armazenados por essa estrutura de dados, pelo sistema operacional. Beleza? A operação em fileira faz a parte de trás da fila expandir-se. Obviamente, né? E a operação desenfileira faz a parte da frente da fila contrair-se. Isso é interessante, porque é como se fosse um cabo de guerra, né? Vai diminuir o tamanho na frente e vai aumentar o tamanho na parte de trás da fila. Então a fila, nesse caso, ela tende a caminhar pela memória do computador, né? Porque eu sempre vou eliminar uma posição da memória sempre de um topo, sempre de uma parte, né? de um extremo. E eu vou incluir e eu vou ocupar um espaço de memória sempre de um outro extremo. Então é como se realmente a fila fosse andando pela memória. Poucas inserções e retiradas para o tipo de arranjo, a fila vai ao encontro do limite, né? E a solução é imaginar o arranjo como um círculo, né? Primeira posição segue a última, né? Então a primeira posição fica do lado da última posição. É legal esse tipo de organização aqui. O que mais? A fila se encontra em posições contíguas de memória, já falamos. Para enfileirar, a gente modifica o apontador de trás. E para desenfileirar, a gente modifica o apontador que fica na frente, né? Desse outro extremo. Aqui tem um exemplo de implementação em arranjo, né? Em Java também. Normalmente, em implementações do tipo, a gente tem que dar um extend, né? Um tamanho aqui da estrutura. Os outros campos, né? As outras são variáveis que têm referências para a parte de trás e a parte da frente dessa fila aí. Nos casos de fila cheia e vazia, os apontadores de frente e trás apontam para a mesma posição do círculo, né? Então, aí a gente tem que ter um controle para saber se, nesse caso, está vazia ou para saber se, nesse caso, está cheia. Então, tem que ter mais um apontador aí, mais uma variável auxiliar para determinar esse comportamento, tratando-se de fila circular, né? Ó, uma saída para distinguir isso, ou, além do que eu falei, né? É deixar uma posição vazia no arranjo. Né? Nesse caso, a fila está cheia quando a posição traz mais um for igual à posição da frente, né? Variável frente. Aqui eu tenho uma sugestão também de implementação, utilizando a range. Né? O que temos aqui? Um vetor comum também de object, de qualquer coisa, chamado item. E eu tenho duas variáveis auxiliares aqui, inteira, né? Frente e trás, né? Para marcar o extremo da frente e o extremo de trás, obviamente. Assim como as outras estruturas que a gente estava estudando, a operação é a criação de uma fila vazia, né, uma das operações. Então, aqui logo no construtor da classe, a gente cria um objeto vazio, né? No entanto, a gente dá um tamanho máximo para o vetor e a gente diz que o cara que está marcando a frente está na posição 0 e o cara que está marcando atrás também está na posição 0, né? Pega o valor que tem na posição que tem na variável frente. Tá? Aí aqui as operações clássicas é enfileirar e desenfileirar, né? Aqui ele vai dar uma exceção, né? Que corre o risco da fila estar cheia. Então, tanto no enfileirar quanto no desenfileirar tem
lançamento de exceção aqui, ó. Uma para verificar se está cheia, outra para verificar se está vazia, né? Consequentemente. Então aqui a sugestão que está aqui no slide, no texto do slide. Aqui para saber se está cheia, né? Aqui está fazendo algum módulo, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá dizendo o seguinte, ó, a posição traz mais um módulo com o tamanho... Esse caboclo aqui eu já não... Tá um pouco confuso, cara. Ele pega o tamanho da lista, ok, e verifica com o tamanho da frente. Tá? Se esse cara for igual, ele retorna 1. E ele está fazendo um módulo com a posição de trás, né? O resto dessa divisão aqui. Se o resto dessa divisão do elemento traz mais 1, com essa comparação aqui, verdade ou falso, né? Se for verdade esse módulo, se ele der um resultado 1, ele dá dizer que a fila está cheia. Se esse resto da divisão for 0, quer dizer que não está cheia. Eu acho que pode dar certo, ainda não testei, né? Vou até testar, estou vendo só código em C, mas pode ser que é a solução interessante para isso. Continuando aqui, ele vai colocar um elemento a mais, né? Na posição que está guardando o trás, né? Na posição da variável que está guardando o trás, né? A parte de trás. Então ele coloca o elemento lá. Beleza? Mesma coisa que ele usa um outro procedimento usando o módulo, né? Pode ser que seja que dê certo isso aqui, cara. Eu vou dar uma testada. Né? Mas a ideia ela é preservada aqui. Essa opção aqui, ó, essa atualização do cara que está marcando o tamanho de trás, ela só é permitida quando está compatível com o tamanho. Então, ele sempre coloca o tamanho do vetor aqui, ó, como uma condição, né? Então, sempre se esse módulo aqui for verdade, esse resto aqui for verdade, for 1, ele vai ele vai atualizar esse carinha aqui, ele vai atualizar o cara que está marcando a parte de trás. Creio eu que ele utiliza o mesmo critério para desenfileirar, a mesma coisa, o mesmo critério para desenfileirar. Só que aqui, obviamente, ele vai fazer referência ao cara que está da frente, né? Porque sempre que eu vou enfileirar é com relação ao extremo que essa variável toma de conta, e se eu vou desenfileirar é com relação ao extremo que essa variável frente toma de conta. Né? Então, de novo aqui, ó, com relação ao tamanho, né? Se tratando de uma fila circular aqui, creio eu. Então, aqui ele pega o item novo, e pega o valor que está no cara que está marcando a frente, né? O valor da posição, o cara que está na frente. Né? Então, esse item aqui, ele coloca nesse novo object para no final retornar ele como a função está retornando aqui, o desenfileira. Beleza? Para saber se está vazia, é comparando as posições. Né? Então, esses dois elementos aqui que fazem referência a esses dois extremos, se forem iguais, ele diz que está vazio. Beleza? A outra opção também é fazendo com estruturas referenciáveis, né? Ou estruturas encadeadas. Então ele incrementa aqui colocando células, né? Então vai ter todo aquele jogo de criação de uma nova classe dentro de uma classe fila maior, né? Então é o seguinte, a mesma coisa, quando a fila está vazia, os apontadores frente e trás referenciam uma célula cabeça, né? Para enfileirar um novo item, uma célula nova e depois referencia ele para o cara que está atrás e para desenfileirar ele recupera o item que está sendo apontado lá na frente e depois atualiza a referência da célula cabeça, né, do cara que está na frente. Tem implementação? Tem sugestão de implementação também. Temos aqui da implementação, o que mais? Acho que é implementado por meio de objeto célula, que é uma nova classe dentro da classe fila. Cada célula contém um item da fila e uma referência para outra célula. É isso aqui, ó, a classe célula é só essa linha bem aqui, está dizendo que tem um item object e está dizendo que tem uma variável pros do tipo da própria classe célula, né? Então, vou ter o que na minha fila? Eu vou ter um cara que marca o cara que está na frente e eu vou ter um cara que marca
o cara que está lá atrás, né? O que mais sobre a implementação? A classe fila contém uma referência para a frente da fila e outra para a parte de trás, né? Justamente isso que a gente está falando. Então, no construtor da classe maior, fila, tem também a forma de... Também mantém-se a forma de criação de estrutura vazia. Então, o cara que está marcando a frente, ele recebe uma nova célula. O cara que está marcando trás, ele recebe a estrutura mesma que frente está guardando, né? No entanto, tanto frente e o apontador, na verdade, da próxima célula vai ser nulo, né? Então, frente e trás têm o mesmo conteúdo e eles não apontam para ninguém, né? A referência da próxima célula não é ninguém. Então, tem aqui só as atualizações, né? Praticamente. Só as atualizações de referência, né? Só que para enfileirar eu adiciono e para desenfileirar eu retiro o conteúdo das células que estão marcadas em tais posições, né? Então, para enfileirar o cara que está lá atrás, ele não vai mais apontar para nulo, ele vai apontar para uma nova célula, né? Uma nova célula. Beleza? Então aqui eu atualizo essa referência nova, criei uma nova célula, atualizo a referência nova e atualizo o valor, né? O cara agora, que é o último, ele vai não apontar para ninguém, né? Porque quem aponta agora para alguma coisa é o penúltimo, né? O novo cara que eu vou enfiar, ele não vai apontar para ninguém, porque ele é o último elemento da fila, né? Situação contrária. Ah, tá. Aqui não tem lançamento nenhum de exceção, porque é uma estrutura encadeada, né? É uma estrutura referenciada, não se tem limite. Aqui sim, no desenfileira, né? Tem tratamento de exceção, porque eu não posso retirar nada de algo que está vazio. Tá? Então eu tenho a operação vazia aqui que faz uma comparação entre os elementos que guardam à frente e o elemento que guarda atrás, né? Então, se esse cara for verdade, se vazia né, torna verdadeiro, está dizendo que a fila está vazia. Se não, eu faço de novo uma atualização de referência. Né? O cara que está Roberto, na frente agora. Oi? só para... Enquanto tu estava falando aí, é o Paulo que está falando. Enquanto tu estava falando, eu estava vendo uma aplicação que basicamente a gente passa por muito, é muito utilizado ainda e a gente acaba passando despercebido. Sempre quando a gente está aguardando, por exemplo, num call center, você agora está na posição tal. Então ele utiliza esse tipo de algoritmo para poder ficar sempre fazendo atualização e mudando a gente de posição, né? Sempre trocando Justamente. o que está na frente e o que está atrás e nos colocando na posição atual. Justamente. E isso daí, ele leva em consideração as políticas de armazenamento e recuperação de fila ao pé da letra, porque isso muda a todo tempo, né? Porque tem que estar em tempo de execução, não tem como guardar. Essa informação ela não é guardada em local nenhum. A não ser que um gerente diga assim, como é que foi o atendimento do dia tal, né? Para esse tipo de situação serve. Eu quero o relatório de atendimento do dia tal. Durante as 14 e 15 horas, tantos clientes esperaram na fila. Das 15 às 16 foram tantos que ficaram esperando na fila. Mas para a gente, para nós usuários, essa informação de tem tantos na tua frente é a fila nua e crua, cara. A fila, esse objeto célula aqui que a gente está falando é o objeto atendimento deles, né? Então a mesma estrutura aqui, pelo menos a mesma ideia é utilizada para esses fins. E o Paulo foi bem feliz aí na sugestão do exemplo dele. Beleza? Para concluir aqui, ó, a operação desenfileira é bem análoga, né? Eu só vou agora mexer com o cara que está marcando um outro extremo, né? Então eu simplesmente atualizo referências aqui. Beleza? Então esse novo item ele vai ser vai fazer parte agora do cara que está marcando a frente e eu atualizo agora o cara que está na frente, né? Ele não é mais, ele não aponta mais para quem ele apontava antes, né? Ele simplesmente faz uma atualização aqui da sua referência. Coloquei lá coloquei lá no Ava também um exemplo de código de fila, né? Só que aqui eu coloquei um exemplo de implementação em C, né? Aqui em C,
tem que utilizar ponteiro, aí não tem como, né? Toda vez que vai marcar uma posição de alguma coisa na memória, em si a gente usa ponteiro, que é mais legal ainda. Então não tem como fugir desse critério aí. Então tá aqui a mesma coisa que a gente utilizou lá no lista, né? Só que aqui muda um pouquinho porque as operações são um pouco mais... são diferentes, né? Porque aqui a gente está exigindo que a retirada seja feita no início e aqui a gente está exigindo que a inclusão seja no final, né? Então vai ter uns carinhas aqui para representar isso, né? A lista, como uma lista clássica tem que ser, né? Ela só tem a informação e o cara do próximo, né? Que nem a gente estava vendo na estrutura referenciada lá do slide em Java. Mas aqui é só esses dois exemplos mesmo, né? Só o item e o cara que está no próximo. Beleza? Então eu vou ter uma estrutura para representar um nodo e aqui uma estrutura a mais para representar a fila, né? Queue. Que vai ter dois caras aqui, ó, front, parte da frente e a parte de trás, né? Claro que do tipo do struct node aqui no caso. Beleza? Aí mesma coisa, tem uma funçãozinha para criar um nodo novo e uma funçãozinha para criar uma fila nova, né? Ambas precisam de malloc, ambas precisam de alocação dinâmica, porque a gente tem que dizer o quanto de memória esse novo tipo que a gente está criando vai usar, né? Então, aqui em C é muito bacana por causa disso, né? Então, aqui eu crio um novo nodo, aqui eu crio uma nova fila, né? Para criar um novo nodo, é simplesmente dizer, não, esse item K aqui, esse inteiro K vai ficar no item chave da minha struct temp, né? E o meu próximo da struct temp não tem nada, vai ser nulo. Beleza? Mesma coisa para o create queue, né? Vou criar uma fila vazia, né? Aqui eu crio um nodo vazio, no entanto vai ter um valor aqui, desculpa cá, aqui que a fila é vazia, né? Então a fila vazia, mesma coisa, eu vou alocar a memória dinamicamente para essa variável Q da struct queue. E eu vou dizer que os caras que compõem a minha queue, que é o elemento front de Q e o elemento here de Q, todos eles vão apontar para nulo, né? Então a fila está vazia e aqui eu crio um nodo em específico. Para enfileirar, eu atualizo principalmente o cara... Eu atualizo a referência de trás, né, o here. Eu vou colocar um novo item K, né? Então crio um novo nodo desse item e armazeno em um nodo temporário aqui. Armazeno em um nodo temporário. Então aqui o cara, ó, o final agora vai ser esse nodo temporário. Beleza? Esse nodo temporário. E eu dou esse mesmo valor para o cara da frente, né? Como assim? Não, mas isso aqui só acontece se a fila estiver vazia, né? Esse if aqui só acontece se a fila estiver vazia. Beleza? Então, o novo cara vai ser a parte de trás, né? E também a parte da frente, se a fila estiver vazia. Se não, é só esses dois caras aqui. Na verdade, é só esses dois caras aqui, ó, para implementar, né? O novo nodo eu coloco num ponteiro temporário. O cara que está marcando a parte de trás agora, ele vai apontar para esse novo cara, o temp, né? E esse cara recebe o valor, né? E esse cara recebe, e o cara que está marcando a parte de trás recebe esse novo nodo. Ele não simplesmente só aponta, ele aponta e recebe o novo nodo. Certo? Praticamente igual para o dequeue, né? Aqui a política é enqueue e dequeue, né? Enfileirar e desenfileirar, né? Bacana isso aqui. Então eu quero desenfileirar alguma coisa da fila aqui, tá? Se a fila estiver vazia, não posso fazer nada, retorna sem nada, né? Se não, eu crio de novo um nodo auxiliar aqui. E eu digo que ele vai ser o cara que o front está apontando, beleza? O cara que o front está apontando. Então esse cara aqui, ele não vai mais apontar para o primeiro cara. Aqui é como se fosse uma atualização, né? O ponteiro agora, o primeiro agora, era quem ele apontava. Certo? Não é mais ele, a gente pode dizer assim, o primeiro não é mais o primeiro, né?
O cara da frente não é mais o cara da frente. O cara da frente agora é quem ele apontava. Né? Quem ele apontava tá no tempo, tá em outro local. Né? Beleza, então eu faço isso e libero a memória desse nodo aqui. Okay? Então, as ideias são as mesmas. Né? É claro que a forma de estruturar depende de qual estrutura que você está usando. Seja um arranjo ou seja uma estrutura encadeada. Né? Aí aqui é a mesma ideia, né? Mesma ideia de teste lá da pilha, né? Isso funciona também. Isso funciona também, ó. Chegou na fila 10, depois chegou na fila 20, né? Aí ele tirou o cara que tirou alguém da fila, o 10, que chegou primeiro, e tirou o cara da fila também, o 20. Né? Aí chegou mais uma pessoa, chegou o 30, depois chegou o 40, depois chegou o 50. Então ele fez um de kill, tirou quem estava na frente, que era o 30, né? Aí por final, quem ficou na frente é o 40 e quem ficou por último é o 50, certinho. Ele só mostra quem está na frente e só mostra quem está na frente. E quem está atrás. Beleza? Então, funcionou direitinho. Beleza, senhores? Bom, hoje a gente fica só até aqui, então a gente concluiu todas as estágios de estrutura linear. Obviamente, nós vamos ter análise de algoritmo de ordenação nessas estruturas, né? Classificação, otimização e ordenação nessas estruturas. Por isso era importantíssimo a gente rever os conceitos delas, né? Então, nas próximas aulas, a gente vai ver vários algoritmos por aula. A gente não vai ver só um, né? Talvez mais de 2 até, mas então a gente vai passar assim bem rápido, porque a gente já conhece a estrutura que esses algoritmos usam, tá? Reforçando os avisos, semana que vem não haverá aula de disciplina alguma, porque semana que vem é só avaliação oficial, e a atividade avaliativa 1 é para entregar até domingo de noite, e ela já está lá no AVA de vocês, está lá na pós-aula da unidade 4. Beleza, senhores? Dúvidas sobre a aula? Sugestões? Pós-aula da unidade 4 ou unidade 1.4? Pós-aula do encontro 4. Pós-aula do encontro 4. Vocês querem? Peraí, deixa eu acessar aqui, ó. Estão vendo aí meu AVA? É a unidade 1, encontro 4. Sim. Unidade 1, encontro 4, justamente. Já tá aqui, ó. Atividade avaliativa 1. Beleza? Coloquei a pilha lá também, a fila e a atividade avaliativa. Certo? Tudo bem, senhores? Beleza. Pré-aula, fila, atividade. Agora para cima. Beleza. Legal, senhores. Então, boa noite aí. Bons estudos, Valeu. se preparem para as avaliações. Obrigado. Professor, uma dúvida. Oi, diga. Diga, Salve. No caso, fila encadeada, se encaixa nisso ou é outro tipo de estrutura de dados? Eu não entendi quando falou assim, onde se encaixa? Fila encadeada, tá aqui a fila Não, porque encadeada. o conceito de blockchain, no caso. Blockchain é uma cadeia de blocos encadeada, onde sempre o primeiro da fila vai ser sempre o último, no caso. Os últimos serão o primeiro, no caso. Vai sempre encadeando na frente e eternamente. Não tem limite para, vamos dizer, para fila, no caso. Não tem, Aí, não tem limite. Se quiser achar alguma informação, vai ter que ir naquele index, indexado, no caso. Vai ter que achar o index, o número daquele registro. Buscar informação. Para achar um cara, a gente não viu essa operação, né? Para achar um cara, você tem que passar como um parâmetro o cara. Então, o objeto nodo, né? A struct node aqui no caso. Aí a gente teria que sempre pegar o next, né? Aí se o next for igual ao nodo, aí tu retorna ele. Mas aí não tem esse negócio de posição, não existe isso. Para estruturas encadeadas. Sim. Muito obrigado. Beleza.
Vou encerrar aqui a gravação, então, senhores. Boa noite.